Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre as marcas de uma igreja que tem uma paixão inflamada pelo Espírito Santo, né? Eu dividi essa mensagem em duas etapas, então hoje é uma parte, domingo que vem é a segunda parte, um pouquinho longa. Mas eu queria falar exatamente sobre isso, essas marcas. E essas marcas nada melhor do que você olhar para a igreja de Atos. A primeira igreja, como começou, o que acontecia ali. E ali você vê uma igreja realmente, verdadeiramente apaixonada, onde o Espírito Santo está verdadeiramente sobre a igreja. A quantidade de pessoas que se converte, testemunhos, mudanças de vidas, verdadeiros milagres. Parece que aquilo, quando nós lemos, a ideia que ficou apenas para a história. Eu me lembro que, quando eu fiz o meu seminário, faz muitos anos, né? Em 82, mais ou menos, e eu me lembro que um dos pastores ensinava sobre isso, e ele dizia, isso é história, né? Isso ficou para trás, não acontece mais, só foi ali, né? E eu fiquei revoltado, né? Revoltado, porque, não, imagine, a Bíblia é verdadeira, é para hoje, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não tinha jeito, a cabeça dele era uma cabeça apenas para aquilo ali. E claro que no passar dos anos a gente vê tantas coisas boas, né? De 82 para cá, eu vi tanta coisa acontecer, tantos milagres, tantas maravilhas, que você sabe que o nosso Deus faz todas as coisas hoje também, que não mesmo. Mas parece que num determinado momento, a igreja parece que ela perde um pouquinho dessa visão, e essas marcas, parece que elas vão apagando pouco a pouco, dentro da igreja, dentro da vida das pessoas. Como disse, são muitas as marcas que nós lemos aqui no livro de Atos 2, do 37 adiante. Mas algumas eu gostaria de mencionar aqui e falar com vocês. Uma das marcas importantes é que o Espírito Santo, irmãos, a igreja que tem uma paixão inflamada pelo Espírito Santo, é uma igreja que deseja se alimentar da palavra. É uma igreja que tem fome e sede da palavra. Isso é uma das marcas onde o Espírito Santo está. E quando eu falo igreja, eu estou falando você, estou falando eu. Eu não estou falando apenas a nossa reunião aqui, que nós fazemos aqui dominicalmente, ou quinta-feira, ou reuniões menores. Eu estou falando de você na sua casa. Eu estou falando de você como igreja do Senhor, dentro do seu lar, dentro da sua empresa. Essa mesma fome, essa mesma sede, esse mesmo desejo de se alimentar da palavra de Deus, precisa estar no nosso coração. Se somos uma igreja, né, que somos visitados e inflamados pelo Espírito Santo, precisa haver em nós esse desejo. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é alimento. Ela fortalece o nosso espírito. Ora, logo pela manhã, há uma diferença, quase todo mundo tenta tomar pelo menos um cafezinho, né? Aqueles que têm tempo, um pãozinho com manteiga, ou beliscar alguma coisinha, são poucos que não comem de manhã, porque o corpo necessita. Chega uma hora você começa a ficar fraco, né? Desanimado, não tem força. Alguns entram até a tristeza, né? Porque a mente fica também, a mente precisa de alimento, precisa de energia. E o espírito? E o espírito? Porque o corpo, ele reclama. O corpo reclama quando não come. Dá aquela tonteira, moleza, de você precisa comer alguma coisa, precisa tomar um cafezinho, precisa ficar esperto. Quando você vai jejuar, e vai jejuar muitos dias, né? Geralmente você fica num lugar meio parado, meio sossegado. Para quê? Para não gastar energia, para poder aguentar. Senão alguns desmaiam. A gente tem lá os processos de jejum que a gente faz no recanto lá, e os marinheiros de primeira viagem, são aqueles que vão pela primeira vez, né? No outro dia eles ficam verde, né? Mudam de cor, vomitam, passam mal, a gente dá risada, né? Já está acostumado, são os primeiros, né? Mas passam mal, você vê, olha para a cara dele, já tem outra feição, está desanimado. Porque o corpo sente. Agora, e o nosso espírito? E a nossa ligação com Deus? O nosso espírito está dentro de nós. O Espírito Santo que Deus colocou dentro de nós. Quando não recebe alimento, como é que ele se sente, irmãos? Fraco, desanimado, sem força. Por isso que muitos param de orar. Muitos param de ler a Bíblia. Muitos param de vir à igreja. Muitos não evangelizam mais. Perdem a fé. Fica só aquela fezinha para poder
dizia, não, eu sou cristão, eu sou evangélico. É mais um ato de religião do que propriamente uma crença verdadeira, porque não estão alimentados, não estão fortalecidos. No verso 42 que eu li, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A igreja, cada um, querer entender, aprender. Qual é o ensino dos apóstolos? Foi o que os apóstolos aprenderam de Jesus. E Jesus tirava suas mensagens aonde? Do Velho Testamento. As mensagens de Jesus eram pregadas e compactadas ao Velho Testamento, aquilo que havia de promessa para ele e novos ensinamentos que ele trouxe. Eram isso que os apóstolos estavam ensinando, o que eles tinham aprendido com Jesus. E a igreja, irmãos, nos dias de hoje, precisa ter essa vida em Cristo Jesus. Tem um videozinho muito interessante, eu citei ele lá no retiro, falei alguma coisa sobre a importância dele, porque são estudos feitos, e eu queria que passassem rapidamente, apagassem a luz, para que você prestasse muita atenção à consequência da palavra de Deus na nossa vida. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos entre 8 e 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. Certo. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso e se tornou o ponto principal do estudo. Certo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, isso poderia ser no culto de domingo, quando o pastor diz, abra a sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem. Uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana, efeito quase insignificante. Agora, 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco, algo realmente aconteceu, ainda que fosse só um batimento. Ok. Mas a grande descoberta foi essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de uma forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Sabe, mudou radicalmente. Peraí, você está me deixando Eu vou te curioso. mostrar Qual os dados comportamento está sendo afetado? Sentimento de solidão cai 30%. Uau! E Isso lendo 4 vezes por isso, semana? 4 vezes. Incrível. Problemas com raiva caem 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área, quando eu converso com as pessoas e elas são realmente honestas comigo, elas dizem que estão estagnadas espiritualmente. Aí é só fazer a pergunta, quanto tempo você gasta na palavra? Lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, esse sentimento cai 60%. Uau! Contato com pornografia cai 61%. E isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos, o compartilhamento da fé Isso é aumenta incrível. 200%. Uau! Porque você confia na palavra de Deus. E há um aumento de 230% no discipulado. Eu só posso dizer que isso é incrível. Queridos, nós estamos falando um pouquinho da palavra do Senhor. E esses estudos que foram feitos falam de 40 mil pessoas pesquisadas, que pararam de ler a Bíblia, ou que deixaram de ler a Bíblia. E quando as pessoas começam a ler a Bíblia, é interessante que os médicos falam que se você fizer 1 ou 2 dias de caminhada na semana, o efeito é quase nada. Mas que você precisa fazer pelo menos de 3, 4 vezes, no mínimo na semana, para ter um efeito no corpo. E os estudos apontam, espiritualmente, que quando você tem uma vida devocional de leitura da Bíblia, pelo menos 4 vezes por semana, muita coisa muda na sua vida. E ali ele fala dos sintomas que são influenciados quando você lê, no mínimo, 4 vezes por semana a Bíblia. Fala do sentimento de solidão que cai, dos relacionamentos, pessoas que estão amarguradas, ressentidas, pessoas com problema de casamento, pessoas com problema de relacionamento com pessoas. Fala da raiva, gente que tem muita raiva, quando o ódio, raiva, quando a palavra de Deus é ministrada, alguma coisa acontece. Fala do alcoolismo que diminui, a estagnação espiritual, que é o que nós estamos falando aqui. Quanta gente estagnada espiritualmente, quanta gente sem vida, quantas pessoas que não têm mais força, meu irmão, para fazer nada, estão vindo arrastando para a igreja. Isso é falta de alimentação espiritual.
é falta de oração, é falta de leitura da Bíblia. Área de pornografia, quantas pessoas envolvidas com pornografia? Quantas pessoas? Eu não estou falando do mundo, não, eu estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja. Quanta gente envolvida com pornografia? Porque é falta de confronto com a palavra. Pessoas que já não conseguem mais compartilhar a fé. Que ficam quietos, né, que não falam da fé. Vêm grandes oportunidades que chegam para falar. Grandes oportunidades que aparecem para a pessoa ministrar para alguém, dar testemunho, e já não falam. Porque estão sem a vida. Estão fracos na fé. Então tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando, irmãos, sobre você ter a palavra de Deus no seu coração. Os casamentos fracos. Marido que não ora com a mulher e nem a mulher ora com o marido. Já parou para pensar sobre isso? A dificuldade dos casais orarem juntos. Eu vou confessar a vocês, aqui como testemunho, que sempre fizemos isso, eu e a Maura. Mas houve algum tempo na nossa vida que parece que isso se esfriou. Correria, sai cedo de casa, outro vai para um lado, vai para o outro. Você para de ter uma leitura da Bíblia, devocional os dois juntos. Não demora muito, os problemas aparecem. As dificuldades, as diferenças aparecem no lar. Chega uma hora, parece que o lar está em transtorno, né? Tanto você como ela. Por quê? Porque faltava isso. Parou-se. E de repente nós passamos um tempo e retomamos isso. Com muita disciplina, com muita força. Não vamos ler, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que orar juntos. E trouxemos de volta. E aí você sente o que? Deus curando novamente, Deus restaurando novamente o lar, Deus fortalecendo o lar novamente. Meu irmão, eu não estou falando de alguma coisa aqui, só que eu vi nos estudos que foram feitos por estudiosos. Eu estou falando alguma coisa que eu vivi. Eu estou falando alguma coisa que eu vivo. Que quando nós ficamos um tempo sem ministração da palavra em casa, nós sentimos dificuldades. A fé enfraquece. A tristeza entra, a depressão entra, uma série de coisas começam a entrar. A palavra de Deus nos dá força para viver o dia a dia. O salmista Davi disse no Salmo 119:11, guardei no teu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Em outras traduções diz, escondi a tua palavra, né? Talvez guardar é melhor, porque quando você esconde alguma coisa, corre o risco de você não achar mais, né? Então, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que tanto pecado dentro da igreja? Por que tantos pecados diferenciados dentro da casa do Senhor? Por falta de confrontação com a palavra, por falta de alimento. O espírito está fraco, não tem força. O espírito não tem alimento, não tem força. Não é confrontado pela palavra de Deus. Deixamos de lado a palavra do Senhor. Abandonamos de lado a palavra do Senhor. Não há mais desejo da leitura, não há fome, não há aquele entendimento que a palavra vai me alimentar, vai me fortalecer, que vai dar vida para mim vencer os desafios. Gente, a vida é difícil. Não é fácil não viver. Todo dia se tem desafios, medo, cercados de medo, desafios, angústias, incertezas. Nós estamos vivendo o mundo agora, não é verdade? A incerteza mundial, coronavírus. Já chegou ao Brasil. Está todo mundo com medo. Ontem eu fui no supermercado, aí a mulher deu um espirro perto de mim, eu já olhei para ela, nunca fiz isso, deu uns 2 passos para trás. Eu disse, misericórdia, não posso entrar nessa paranoia, só porque ela espirrou, todo mundo espirra. Aí passei perto dela, mas na frente o marido dela perguntou para ela, ia bem, passou a dor de cabeça? Eu falei, cara, já está com dor de cabeça? Teu marido está com medo dela? Não podemos entrar nessa paranoia, mas são desafios, porque somos bombardeados, irmãos, por informações, televisão, internet, todo mundo só se fala isso, o mercado financeiro, a bolsa financeira, ó. Quem tinha dinheiro aplicado na bolsa está triste. Não é verdade? Perdeu muito e está caindo, não para de cair. E o dólar disparando. Aí você, mas o que tem a ver o dólar com a bolsa e com o coronavírus? Tudo, irmãos, informação, mundo. É notícia do mundo. Então nós precisamos estar muito alicerçados, muito firme na palavra de Deus.
muito convicto na palavra de Deus, que somos filhos do Senhor, que estamos sendo alimentados espiritualmente, que podemos orar e crer que o nosso Deus é um Deus que nos protege, é um Deus que guarda, é um Deus que está conosco, é o Deus, o guarda de Israel, que não dorme. O nosso Deus não dorme, aleluia. Segunda marca que eu vejo: uma igreja que tem uma paixão inflamada pelo Espírito, ela se arrepende dos seus pecados. Uma igreja que tem uma paixão inflamada pelo Espírito, ela se arrepende dos seus pecados. E nós, irmãos, diz o verso 37 que eu li, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, somos confrontados com a palavra de Deus, o Espírito Santo fala. Fala ou não fala, irmãos? Ele fala. E ele mostra os teus pecados. Quando você está afastado e se afasta, você fica cego. Você não enxerga os seus pecados. A gente geralmente não enxerga que a gente é egoísta, a gente não enxerga que a gente é soberbo, é arrogante, é lascivo. A gente não enxerga nossas mentiras, não enxerga os nossos rolos, porque a gente está distante. E quando você está distante, você está cego. Quando você se aproxima e a palavra de Deus chega em você, como diz o Salmo 119, luz, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ah, meu irmão, a palavra clareia. Ela clareia. E você enxerga quem você é. Alguém certa vez deu um exemplo, eu fiquei pensando e não consigo esquecer desse exemplo. Que o homem sem ter o contato com a palavra de Deus, o ser humano sem estar próximo de Deus e da sua palavra, é como ele estar num quarto escuro, andando dentro do quarto sem saber onde está pisando. E quando ele tem o contato com a palavra de Deus, é como que aquele quarto fosse iluminado. E aí ele começa a ver que no chão está cheio de barata, cheio de lagartixa, cheio de sapo, cheio de rato, cheio de coisa nojenta que ninguém gosta. Mas ele está vendo, então ele consegue o quê? Se desviar. Ele consegue enxotar. Ele consegue fazer que aquilo saia de perto dele, ele não vai pisar. Porque ele está vendo. E essa é a diferença quando a palavra de Deus está no meu coração, está no teu coração, e você tem uma vida ativa com a palavra de Deus, com a ministração de Deus na sua vida e orações, você consegue enxergar os perigos. Você consegue ver o quanto você é orgulhoso, o quanto você é grosso, o quanto você é estúpido, o quanto você é mentiroso, o quanto você faz coisas erradas com as pessoas, o quanto você é lascivo, com quantas tentações e aonde vão os teus olhos. Você começa a enxergar e dizer: Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou um grande pecador. Eu preciso muito da tua ajuda. Agora eu só consigo reconhecer e ver isso quando a palavra de Deus está muito acesa no meu coração. Por isso nós não podemos nos afastar da palavra do Senhor, como disse o salmista. O arrependimento, irmãos, ele fazia parte do querigma dos apóstolos. O querigma significa proclamação, é uma palavra grega que diz proclamação. E o querigma principal dos apóstolos constava no arrependimento, na ressurreição e na volta de Cristo. Eram os três temas que os apóstolos pregavam constantemente. Ou era arrependimento, ressurreição em Cristo e a volta do Senhor. Eram os três temas que ele pregavam constantemente. Então o arrependimento era algo que era pregado. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Aquele negócio religioso que ficou: não, eu já me arrependi um dia diante da cruz de Cristo quando aceitei Jesus. Não preciso mais de arrependimento. Não, errado. Todos os dias nós temos que reconhecer o quanto nós somos pecadores. Todos os dias nós temos que pedir a Deus misericórdia sobre a nossa vida, para que possamos viver uma vida realmente como verdadeiros cristãos. A oração do salmista, no Salmo 139, 24, diz: Senhor, vê se há em mim alguma conduta errada e dirige pelo caminho eterno. Vê se há em mim alguma conduta errada e dirige pelo caminho eterno. Ora, meu irmão,
Quanta conduta errada existe muitas vezes na nossa vida. Quantas coisas erradas que às vezes fazemos na semana, não é verdade? Então nós estamos pedindo para o Espírito Santo trazer à tona, revelar, mostrar aos nossos olhos e coração, para que possamos andar no caminho do Senhor, que é o caminho eterno. Nós temos muitas vezes pecado, irmãos, contra o Senhor de muitas maneiras. A gente vê, e eu não estou falando lá fora, estou falando para a igreja do Senhor. Estou falando para a igreja do Senhor. Homens mantendo relação com outra mulher que não é a dele. Mulheres dentro da igreja querendo se divorciar, indo embora de casa, deixando o marido, deixando os filhos, deixando tudo. Os filhos vivendo uma verdadeira rebeldia, usando drogas, álcool, alguns querendo se matar. Você olha para a internet e você vê lá crentes lavando a roupa suja ali, um batendo no outro, publicamente, para todo mundo ver. Você vê pastores hoje, líderes espirituais também pisando na bola. Você vê cristãos também voltados e apoiando partidos políticos que pregam e defendem a homoafetividade, a liberação da maconha, o aborto, a ideologia de gênero, o incesto, a pedofilia. Irmão, você fica pensando, mas que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que por mais que eu ame um partido político, irmãos, a minha fé vem em primeiro lugar. A minha fé vem em primeiro lugar, e eu não posso andar junto com quem combate a minha fé, com quem é contra a minha fé, contra aquilo que eu acredito. Porque as coisas da terra morrem aqui, elas morrem aqui, mas as coisas do céu não, são para sempre. Então a fé vem em primeiro lugar, porque a fé é para sempre. As minhas convicções, elas morrem aqui na terra. Mas a minha fé, ela é para sempre, ela me leva para a eternidade. Então precisamos, a igreja do Senhor precisa ser uma igreja inflamada, que se arrepende dos seus pecados, que enxerga e se arrepende aos seus pecados. Terceira marca que você encontra, uma igreja que tem uma paixão inflamada pelo Espírito, ela acredita na evangelização. Ela acredita no falar. Evangelizar as pessoas, meu irmão. Não é verdade? Uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela quer falar de Deus. No verso 47 diz, louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, o Senhor acrescentava aqueles que precisam ser salvos. Não é a igreja que salva. Não sou eu que salvo, não é você que salva. Quem salva é o Espírito Santo. E Deus acrescenta as pessoas que precisam dentro da igreja. Agora, nós temos que ter paixão pelas almas. Temos que ter paixão pelas vidas. Temos que ter paixão para realmente pregar a palavra de Deus. As pessoas precisam crer, mas para crer, elas precisam ser evangelizadas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá no livro de Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí depois no verso 14 responde, como pois invocarão em que aqueles que não creram? Como crerão naqueles que não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Para as pessoas poderem crer, meu irmão, para as pessoas poderem crer, eles precisam ouvir. Para eles terem fé naquilo que nós pregamos, eles precisam ouvir. Por isso que nós usamos os meios de comunicações, internet, YouTube, televisão. Agora está pela rádio, né, a partir de hoje, né? Bem-vindo a todos aqueles que estão conosco, né? 87.9, Deus te abençoe, né? Estão recebendo ao vivo a mensagem também nos domingos, pela rádio. Enfim, nós temos que falar, a tempo e fora de tempo, para que as pessoas ouçam e possam clamar o nome do Senhor e possam o quê? Serem salvas. Isso é uma característica, isso é uma marca da igreja, a pregação do evangelho. A igreja do Brasil, irmãos, do Brasil, ela parou de crescer. Ela parou de crescer, ela já não cresce tanto como crescia. Ela é grande,
Mas já não é aquele crescimento que se tinha. Ela já cresce menos. A palavra do Senhor diz em Atos 1:8, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus fala, Jesus antes de subir, ele diz, vocês receberão poder. E o poder que vocês vão receber é para serem minhas testemunhas. Hoje a igreja, ela busca o poder e muitas vezes no poder ela fica só dentro da igreja. E aí tem aqueles movimentos todos que eu não quero ficar citando aqui. A gente virando cambalhota, a gente pulando para o alto, dando cuspe, né? E fazendo um monte de coisa. Meu irmão, o poder não é para isso. O poder é para você ser testemunha. O poder é para você ter autoridade, para poder falar de Cristo. Para que as pessoas possam crer e um dia possam invocar o nome do Senhor. E quem vai acrescentar dentro da igreja, aqueles que vão ser salvos, é Jesus. Agora, Jesus não vai acrescentar dentro de uma igreja pessoas que precisam ser salvos, se aquela igreja não tem paixão pelo Senhor. Se aquela igreja não tem paixão pelos perdidos. Se a igreja não tiver paixão pelos perdidos, não amar os perdidos, meu irmão, nada vai acontecer. Nós precisamos amar as pessoas. E só podemos amar os perdidos se nós tivermos uma leitura da palavra. Porque o perdido, meu irmão, aquele que chega aqui precisando, ele chega na pior. Pode não parecer, mas ele chega quebrado. Dificilmente alguém vai chegar, tudo bonzinho, tudo direitinho, né? Beleza, né? Está aqui, ó, vim para somar, vim para ajudar. A maioria chega quebrado, vem de fora, não conhece a Deus. Destruído as finanças, destruído as famílias, destruído a saúde. E é aqui que ela vai ser restabelecida. É aqui que ela vai receber cura na sua alma e cura no seu corpo. E Deus vai trazer, mas Deus vai trazer se nós amarmos. Deus vai trazer se nós pedirmos. Deus vai trazer se nós tivermos paixão por essas pessoas. A história mostra tantos homens que oravam. John Knox, por exemplo, orou muito pela Escócia. A Escócia também, naquela época, era um país tomado por corrupção, tomado por perversão, por maldade, por mortes, assassinatos totalmente injustos, pobreza, miséria. E esse homem, irmãos, foi um ícone ali de oração. Ele passou o tempo da sua vida, a sua vida toda orando e pregando, orando e pregando. Pregava contra a maldade, pregava contra a corrupção, pregava contra a rainha, né? Chamada na época, o nome dela, Maria Sanguinária, aí já diz tudo, né? Maria Sanguinária. Orava para que Deus tivesse misericórdia. Foi um verdadeiro intercessor. E ainda na sua geração, irmãos, a Escócia foi salva, foi liberta para a glória do Senhor. Veio o avivamento de Deus naquele país. E uma das suas orações que ele fazia, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E você descobre que muitos homens e muitos avivalistas na história faziam a mesma oração. Citei John Hyde no retiro, também avivalista, que as pessoas escutavam a sua oração muitas vezes no corredor dos hotéis, quando ele ia ministrar nos centros de convenções, gemendo, orando e gritando ali, e dizia, Senhor, dá-me alma, senão eu morro. Dá-me alma, senão eu morro. Esse sentimento só vai brotar em nosso coração a partir do momento que nós estivermos com o nosso coração voltado para Deus. A partir do momento que nós tivermos sede de Deus, então a igreja será cheia do Espírito Santo. E nós então passaremos a evangelizar com verdadeiro amor, porque o verdadeiro evangelismo começa com oração. Não é com folheto. O primeiro evangelismo começa com oração. Orando pelo teu vizinho, orando pelos teus familiares, orando pelos teus amigos no trabalho, na escola, orando por aqueles que estão precisando. Começa ali, e dali então nós passamos sim a evangelizar, a falar de Jesus com a nossa vida. Isso é marca da igreja, uma igreja evangelizadora. Mais uma marca, antes de terminar, diz que uma igreja que tem uma paixão inflamada pelo Espírito, ela tem temor
no nome do Senhor. A igreja que é uma das marcas da igreja, a igreja que tem uma paixão inflamada, ela tem temor do nome do Senhor. Verso 43 diz que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Cadê os sinais? Cadê as maravilhas, irmãos? Parece que elas diminuíram. Acontece tão pouco, porque também as pessoas perderam o temor de Deus. O que é temor? Eu descrevi aqui na minha linguagem. É o grande amor que temos por Deus, aliado ao medo de errar, mais a preocupação de envergonhar o nome do Senhor e sofrer consequências do erro. O temor envolve amor. No temor envolve responsabilidade. No temor envolve medo também, irmãos. Pavor. Porque eu amo, eu não quero envergonhar aquilo que eu sirvo, a quem eu sirvo. Mas também não quero errar, porque tem consequências. Abraão teve medo e disse, Abraão não, Jacó teve medo e disse, quão terrível é este lugar, não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Quando ele vê a visão dos anjos, ele fica apavorado. Ora, a vida de Jacó era uma vida errada, era uma vida de falsidade, era uma vida de mentiras, de enganos, de trapaças. No entanto, quando ele tem a visão celestial, transcendental dos céus, dos anjos subindo e descendo, ele diz, quão terrível é este lugar. As pessoas às vezes precisam ter uma experiência também de terror, de pavor, para poder temerem o nome do Senhor, para poder respeitar o nome do Senhor, e saber que as coisas acontecem. Quando você vê no Novo Testamento, a história da igreja, e a igreja começou, milagres, maravilhas acontecendo tudo que é lado. Houve um casal que tentou tirar proveito disso, Ananias e Safira. Você descreve lá logo no começo de Atos, que eles também tentaram enganar. Não precisavam nada daquilo, venderam uma propriedade. Viram que um homem vendeu uma propriedade e ficou muito bem falado, né? Talvez eles tinham pretensões políticas, não sei, né? Disse, eu quero ser tão falado como o Barnabé. E venderam uma propriedade e mentiram por quanto venderam. Não precisava nada disso. Só que o Espírito Santo trouxe a verdade, revelou, mostrou. E o Pedro deu oportunidade ainda para eles se consertarem. Olha, fala a verdade, você vendeu mesmo por tanto? Ah, vendemos. E puf, caiu morto na frente da igreja. Veio depois, a mulher teve a mesma oportunidade que o marido teve. Continuou com a mentira, caiu morta também. Houve temor, diz que houve um temor muito grande dentro da igreja. Porque mentiram. E o Pedro diz, não mentira ao homem, mentira a Deus. Porque a confiança dos apóstolos não era que o homem era o líder, mas que Deus era o líder, que o Espírito era o líder. E isso precisa ser, irmãos, a cada dia entendido muito claro, que o líder, que o pastor, sabe, não é o pastor Nilton, que ele não é o presidente, mas que é o Senhor Jesus, que cuida desse ministério e que cuida desta igreja, aleluia. Você vai aplaudir ao Senhor. Aplauda para valer, meu irmão. O apóstolo Paulo, falando sobre temor, ele escreve em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Difícil. Só fala isso quem está muito perto de Deus. Só fala isso, porque você não vai olhar para o espelho e dizer, geralmente você olha para o espelho e diz, pô, caramba, sou bonitão, né? Poxa, olha só, meu estica aqui, como é que eu estou, né? Oh, vou abafar hoje. Vou arrebentar. Você é um cara inteligente. Você é bom. Não é verdade? Isso é o homem. Agora, quando é o Espírito, ele ministra na tua vida, você olha para o espelho e diz, que miserável que eu sou. Que homem que preciso me quebrantar. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Só o Senhor, com a tua graça para me aguentar. Irmãos, é pouca gente que fala isso, é ou não é? É pouca gente que tem coragem. Por que eu fiz isso? Por que eu gritei? Por que eu menti? Ah, meu Deus, tem misericórdia. Pedir perdão para os outros?
Aí eu peço para Deus, mas pedir perdão para o homem. Me perdoa, eu pisei na bola. Me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu gritei. Me perdoa, eu menti. Como você mentiu? Menti, me perdoa. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo só pôde dizer isso porque ele estava ali, irmãos, dentro de uma história com Deus. Ele estava vivendo o cristianismo, vivendo a palavra, vivendo a ministração, influenciado pelo Espírito Santo. Então ele conseguiu dizer essas coisas, marcas da igreja. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem temor. É uma igreja que tem temor do que ela fala, do que ela faz. É uma igreja que tem temor do nome de Cristo. É uma igreja que mesmo sendo fraca, ela diz, Senhor, eu sou fraco, mas eu preciso da tua fortaleza em minha vida, me ajuda, me fortalece em nome de Jesus. Quero parar por aqui, continuo domingo que vem, mas queria contar uma história para os irmãos de um rei muito rico. O pessoal do louvor, se quiser vir para cá. Um rei muito rico, muito famoso, e vivia no meio das pessoas simples. Caminhava pelas ruas, andava com simplicidade, apertava a mão das pessoas, abraçava as pessoas, e todo mundo comentava, esse homem, ele é muito rico. Ele tem no castelo dele, no subsolo, pilhas e pilhas e toneladas de ouro, de riquezas, de joia. Mas as pessoas diziam, mas como é que pode, se ele é tão rico assim, e tão importante? Ele abraça todo mundo, ele anda com todo mundo junto, ele come na mesa com as pessoas pobres, com as pessoas necessitadas. E um dia um homem disse assim, indagou, é verdade que o senhor tem tanta riqueza no seu palácio? É verdade que o senhor é um homem tão rico assim? E por que o senhor é? Se é verdade isso, por que o senhor está aqui andando com a gente? Então aquele rei fez um convite para ele, eu gostaria que você fosse no meu castelo. E o levou um dia lá, orientou os seus servos a liberar ele para dar uma volta para conhecer todo o subsolo e toda a riqueza do seu castelo. E só que tem uma condição. Você vai usar uma lamparina. Lamparina, né, que apaga, né, com um pouquinho de azeite, você vai usar a lamparina. Se essa lamparina apagar, você vai tomar 10 de batada aqui dos nossos capatazes. Chicote de verdade, meu irmão, azorai. Aí o homem cresceu o olho, né? Você não pode deixar ela apagar. Pode ver tudo, fica à vontade. Mas se deixar apagar, você vai entrar no chicote. E aí deram as lamparinas para o homem soltaram ele lá no subsolo, fica à vontade. Quando voltou, caminhou, andou, com muito cuidado, quando voltou, o rei perguntou para ele, e aí? Viu tudo que eu tenho aqui? E ele disse, não, meu senhor, eu não vi nada não. Mas como que você não viu? Eu não vi nada. Eu fiquei com tanto medo de apagar a lamparina e tomar chibatadas que eu não prestei atenção em nada, eu não vi a hora de sair daqui correndo. E aquele rei disse assim, pois é assim que eu me sinto. Eu tenho tanto medo, tanto temor de apagar a luz que Deus colocou no meu coração e ser influenciado pelas riquezas, pelas coisas do mundo, que eu não presto atenção e nem olho para ela. Assim tem que ser a nossa vida, meu irmão. Se você ficar olhando à tua volta, se você ficar olhando, sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Se você ficar olhando, vai ser sempre alguém que conseguiu algo que você não conseguiu. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Tenha temor da palavra de Deus. Acredite que aqui na terra, o nosso tempo é uma passagem muito rápida, irmãos. Mas dentro de você há um Espírito e esse viverá para sempre com Deus. A palavra de Deus diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao entendimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que vale é esse ouro, o que vale é esse valor, o que vale é essa vida que está dentro de você. Ela viverá para sempre com o teu rei e com o teu Deus. Aleluia. Eu queria te convidar a ficar em pé no teu lugar.
Enquanto os irmãos vão se preparando para louvar o Senhor, ou entoando louvor ao Senhor, eu queria te convidar no teu lugar, sabe, a falar com Deus, a dizer: Deus, eu preciso ter essa vida inflamada. Eu preciso ter uma vida inflamada espiritualmente pelo Teu Espírito Santo, influenciada pelo Teu Espírito Santo. Ministra, Deus, no meu coração. Sabe, você que não está lendo mais a Bíblia, meu irmão, começa, qual é o início? Volta a ler a palavra de Deus. Volta a ter um compromisso diário, uma devocional diária, onde nessa devocional você pegue a palavra do Senhor, você possa lê-la com calma, você possa falar com Deus todos os dias. Se tiver um tempinho ainda, e um lugar reservado, que você possa ali de joelho cair, sabe, chorar, ou cantar um hino de louvor a Deus, um hino que você conhece, ou um cântico espiritual que venha no teu coração, que venha de Deus, que você possa exaltá-lo. Comece assim, deixe se encher do Espírito Santo. Você não se enche sozinho, mas deixe se encher com o Espírito Santo. Sabe, Deus vai começar a falar para você dos pecados. Deus vai começar a ministrar em você sobre os seus pecados. Deus vai começar a colocar sede e fome de estar com o Senhor, de desejá-lo, de querer um pouco mais do Senhor, de talvez começar a ler um livro, ler um pouquinho mais a Bíblia do que você lê, se dedicar um pouco mais, em ter uma vida espiritual ativa, não morta, não religiosa, de apenas bater cartão na igreja, no dia de ceia, no domingo, no primeiro domingo, mas muito mais do que isso, de poder talvez amanhã depois evangelizar, de orar pelas pessoas, de ensinar a palavra de Deus. Você que é mãe, escute o que eu estou lhe falando. Você que é mãe, leve teu filho a ler a Bíblia. Seja chata, assim como ele faz a lição da escola, faça-lhe ler a Bíblia todos os dias. Ensine a entrar num quarto ou num lugar que ele possa ler a palavra e fazer uma oração com ele, meu irmão. Isso não é perdido. Isso não é perdido, isso é vida. Isso são palavras de sabedoria, são ensinamentos, meu irmão, que ficará para sempre na vida dessa criança. Não jogue fora essas oportunidades. Depois de grande, você não vai tê-lo mais. Depois que ele passar seus 15 anos, meu irmão, se prepara, porque os problemas vão vir. Mas você semeou. Você tem que acreditar naquilo que você semeou, porque aquilo é verdade. Aquilo tem Deus, aquilo é poderoso para mudar a vida dele e a sua vida. Fique na presença de Deus em oração nesse momento. Fale com o Senhor, busque o Senhor, peça um conserto a Deus. Não há nada melhor. Aleluia. Se comparar a esperança viva. Oh, meu Deus. Sua presença. Deixa o Espírito Santo encher essa casa nesta manhã. Eu provei e vi no mais doce amor. Oh, meu Deus. Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Oh, meu Deus. Santo Espírito, és bem-vindo Aleluia. aqui. Xarabalabá. Vem Oh, meu inundar, Deus. encher esse lugar. É o Aleluia. desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Oh, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor. Oh, meu Deus.
esperança viva. Oh, meu Deus. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Oh, Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aleluia. Vem inundar, Oh, enche este lugar da tua glória. Enche este lugar da tua presença, meu Pai. Desejo do meu coração. Queima no nosso coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, encha, encha, encha. Encha. Tua glória, Senhor. Meu Deus, encha da tua presença. Pai amado, nesta manhã nós nos rendemos diante de Ti. E nós queremos nos deixar serem cheios do Teu Espírito Santo. Como igreja, queremos ser influenciados, inflamados pelo Teu Espírito, Deus. Que Ele queime em nosso coração. Que nos leve ao caminho, Deus, de ter fome e sede pela Tua palavra. Pelo um relacionamento verdadeiro com o Criador, Pai. Transforma o nosso coração, Pai. Como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Vê se há em mim alguma conduta errada. Oh, meu Deus, o Seu som do nosso coração e nos leva pelo caminho eterno, pelo caminho verdadeiro. Nos leva mais perto do Senhor, nos aproxima do Senhor, nos aproxima de Ti, Deus. Como diz a Tua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queremos Te achar ainda mais. Queremos ser aquecidos pela presença do Espírito Santo. Queremos ser guiados pelo Senhor. Queremos ser uma igreja viva e relevante, que faça a diferença nos dias de hoje, Pai. Oh, meu Pai, tenhamos uma grande paixão e um grande amor pelo Senhor. Oramos pela vida de todos que estão aqui. Cobre com o Teu sangue. Torna uma igreja viva. Torna uma igreja relevante nos dias de hoje. Torna uma igreja que pregue a palavra. Ó Pai, cuida do Teu povo e abençoa. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. E bondade. Aleluia. Vamos provar o quão real é Sua Aleluia. presença. Vamos Aleluia. provar a Tua glória e bondade. Oh, meu Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Enche, enche. É o desejo Enche este lugar da Tua glória. coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh, meu Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.